Boa tarde a todas e a todos. É com imenso prazer que eu aceitei o convite formulado por Agatha Barros e pelo Dr. José Vidal de participar, mesmo que utilizando as ferramentas da pós-modernidade, desse Seminário Estadual Integrado de Saúde Mental e Justiça Criminal, cujo programa promete. Mesmo distante e próximo, eu gostaria de cumprimentar a todas e todos os presentes na pessoa da parceira, professora titular e coordenadora do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal, professora Silvia Tedesco. Bom, sobre o tema da nossa mesa redonda, problematizando os laudos criminológicos da periculosidade, a avaliação psicossocial da pessoa com transtornos mentais em conflito com a lei penal, eu gostaria de trazer uma contribuição do Estado do Rio de Janeiro, onde eu sou defensora pública desde 2001 e atuo no núcleo do sistema penitenciário, especificamente nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e nos demais hospitais com tema de saúde dentro do sistema penitenciário. A gente tem enfrentado alguns desafios com um grau de criatividade e com isso a gente tem colhido alguns frutos. Sempre em profundo diálogo com outras experiências e programas que também têm tratado das pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. Pois bem, aqui no Rio, o nosso quadro, no sistema penitenciário é caótico. Nós temos 52 mil pessoas privadas de liberdade, superlotação, várias questões, mas eu gostaria de fazer um recorte bem específico no tema das pessoas que estão nos manicômios judiciários. Em 2015, em fevereiro, quando eu retorno da minha licença maternidade, da minha filha mais nova, a gente tinha 360 pessoas privadas de liberdade nos manicômios judiciários, e eram 3. O manicômio Heitor Carrilho, que ficava no Frei Caneca, que a gente conseguiu numa articulação muito grande, e eu digo a gente, não a Defensoria Pública, eu digo a gente, diversos atores e atrizes, um processo com muitos braços, produziu o encerramento do manicômio. Então hoje não tem mais ninguém internado lá, a despeito de continuar sendo a sede do Instituto de Perícias Heitor Carrilho. E temos um que fica no Complexo de Jericinó, em Bangu, que é o Roberto Medeiros, e temos um outro HCTP que fica em Niterói, bem no meio da cidade, que é o Henrique Roxo, na rua Heitor Carrilho, porque o Heitor Carrilho está sempre por aí. Pois bem, hoje nós temos uma média de 215 pessoas. Mesmo com o número de encarceramento crescendo, o número de pessoas privadas de liberdade, em razão da loucura, está decrescendo. E o que está sendo feito para isso acontecer? Por um lado, a gente está investindo na porta de entrada e, por outro lado, a gente está otimizando a porta de saída. A essa altura dessa fala, os senhores e as senhoras devem perguntar, mas o que isso tem que ver com os laudos criminológicos, que é o tema da mesa? Eu digo tudo, porque a psiquiatria e o direito se articulam de forma muito simbiótica para produzir corpos privados de liberdade. E quando a gente olha para esse casamento, a gente consegue pensar criativamente em mecanismos e estratégias para desinstitucionalizar. E aí a gente está falando especificamente de 2 grandes laudos criminológicos. Um no curso do incidente de insanidade mental e outro no curso do processo de execução de medidas de segurança, já após a sentença. Existe toda uma atividade de uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional que tem subsidiado o labor dos peritos forenses, psiquiatras, no curso do processo de conhecimento, instrumentalizando esses peritos com um estudo de caso
e produzindo um projeto terapêutico já na fase de conhecimento, o que tem redundado em mais sentenças absolutórias impróprias que aplicam medida de segurança de tratamento ambulatorial ao invés de medidas de segurança de internação, quando verificada a inimputabilidade do sujeito ativo da relação criminal. Então, a gente tem investido na porta de entrada nesse viés, repensando ou revitalizando o incidente de insanidade mental. Mas eu gostaria de tratar muito particularmente, nesses 5 minutos de proposta de reflexão, em relação ao exame pericial para desinternação da pessoa que está cumprindo uma medida de segurança de internação. O famoso exame de cessação de periculosidade deixou de existir no estado do Rio de Janeiro esse ano. Nós pensamos juntos com o Ministério Público, que atua na execução, com o Judiciário, com os magistrados que atuam na esfera de execução penal, com os diversos atores que ficam no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária, numa proposta de perícia que já seja multidisciplinar. Explico. O que faz a diferença para a pessoa ser desinternada no Rio de Janeiro? Não agora, mas nos últimos 10 anos, depois da Lei 10.216 de 2001, começar a produzir reflexos mais práticos, mais potentes na execução penal. O projeto terapêutico singular, ou seja, a construção pela equipe assistente da internação de uma proposta de vida para aquela pessoa ter um acolhimento da estrutura da sociedade. Ou seja, desde há muito, a pergunta-chave que o perito ou a perita respondem no momento de desinternar a pessoa que está em manicômio judiciário não é se ela ficou curada, porque isso não existe. Todas e todos nós sabemos que não existe cura para as questões psiquiátricas, existe tratamento que mantém a pessoa super bem para as outras relações sociais e garante a essa pessoa o direito a um tratamento comunitário fora dos muros dos hospitais e das instituições totais. Em razão disso, o cerne de toda a atuação tem sido o projeto terapêutico. De que modo aquela pessoa vai subsistir na rua, quais são os laços familiares e comunitários, ela está vinculada a que serviço dentro da rede de atenção psicossocial regulamentada na portaria 3088. Essas são as questões chaves para que essa pessoa possa ter garantido o seu tratamento em meio livre. Em razão disso, a gente faz uma proposta conjunta. É uma história com muitos e muitos capítulos, então a resenha dessa história é que em um determinado momento em diante a gente começa a perceber que é absolutamente manicomial falar em periculosidade, que é um paradigma individual, que coloca a culpa, a responsabilidade pelo transtorno mental no sujeito, que é exatamente aquela pessoa em situação de vulnerabilidade que precisa de um atuar mais consistente da política pública. Como as mudanças paradigmáticas de uma visão individual, periculosista, lombrosiana, para uma visão estrutural que vai olhar para a estrutura da sociedade, ou seja, sair do paradigma periculosista para o paradigma da avaliação psicossocial, essa virada de chave, ela se dá por substituição, porque todas as revoluções científicas são assim. Então, no lugar de uma pergunta, cessou ou não cessou a periculosidade, a gente propõe em conjunto, principalmente com a parceria importantíssima do Instituto de Perícias Heitor Carrilho, a substituição do exame de cessação de periculosidade pelo exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial. Trata-se de um roteiro estruturado, um exame semi-estruturado, que é feito em 2 momentos, mas que é encaminhado ao judiciário como um documento só. Primeira mudança para isso ser necessário: o perito sai do seu castelo da perícia e vai para o chão do manicômio. Então, 1 vez ou 2 por mês, numa agenda que é organizada pela classificação da unidade penitenciária,
o perito faz até 5 exames em loco, tendo possibilidade de trocar com a equipe assistente da internação. Aquela data é pensada em conjunto comigo quando estou atendendo no manicômio, quando a própria equipe assistente indica ao judiciário que aquela pessoa tem condição de desinternar, o judiciário já pode pedir, então, a agenda, a avaliação do exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial. Enfim, quem deflagra não importa, o que importa é que essa agenda ela é marcada do perito e ele vai ao manicômio. Neste dia, a equipe assistente, antes disso, a data que fica nessa agenda organizada pela classificação da unidade, ela é comunicada por ofício para 3 lugares. Para dentro do processo, para o Instituto de Perícias, para o perito saber que dia que ele vai fazer exame de quem, de modo que ele vai levantar nesse Instituto de Perícias se existe alguma perícia anterior, e para a equipe assistente da internação, para que a equipe assistente prepare o exame multiprofissional de avaliação psicossocial. É a página 1 do EMPAP, que é o exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial. A segunda parte do EMPAP, que é o exame pericial de avaliação psicossocial, é feito pelo perito habilitado, perito forense, e a conclusão desses documentos pode ser até divergente, mas nunca será pela cessação ou não da periculosidade. Sempre será pela possibilidade ou não daquele indivíduo ou daquela mulher ter condições de continuar cumprindo a medida de segurança em meio livre. Ou dito em outras palavras, se ela tem ou não condições de desinternação, não de alta médica, mas de alta hospitalar da internação. Em havendo essa conclusão, aquele exame vai deflagrar uma agenda no judiciário. Veja que a outra mudança foi que nós combinamos que entre o dia em que a pessoa faz o exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial, o EMPAP, e a data da audiência, e a data em que esse EMPAP vai para o processo, 10 dias. Por quê? A equipe assistente entrega ao perito ou à perita o seu exame multiprofissional, o perito ou a perita vai receber este documento, ele vai ficar na posse desse documento e vai entregar esse documento junto com o exame pericial de avaliação psicossocial na classificação do Instituto de Perícias Heitor Carrilho. O Instituto de Perícias vai grampear todos os documentos e vai encaminhar para a vara de execuções penais em 10 dias da data do exame. De modo que a gente já não tem mais aquele tempo entre o exame e o seu encaminhamento. Eu já estou encerrando, porque do documento chegar no processo, se agendado a audiência de desinternação, é praticamente no outro mês. Combinamos com o Judiciário e o Ministério Público também que a gente vai fazer uma agenda conjunta concentrada de todas as audiências de desinternação numa mesma terça-feira, a última do mês. De modo que também é bacana para o jurisdicionado saber que do dia que ele faz o exame, no mês que ele faz o exame, provavelmente a audiência dele vai ser na terça-feira última do mês seguinte ou do outro, se a agenda estiver muito cheia. Com isso, se criou uma maior tranquilidade dentro da unidade psiquiátrica penitenciária. Muito bem. O último detalhe é que, para não ficar muito em cima da família a responsabilidade, não é só a família que é convocada, especialmente quando o projeto terapêutico não prevê um retorno familiar, mas prevê uma moradia assistida pelo CAPS, ou uma residência terapêutica, ou outro equipamento. É sempre importante que seja chamado para audiência o serviço de saúde para onde essa pessoa vai ser encaminhada, numa lógica de descontínuo entre o controle formal, punitivo, e o controle informal da rede de atenção psicossocial. Aí, essas audiências, elas vão começar agora em outubro, mas todas as outras etapas dessa descrição que eu apresentei já têm acontecido de modo extremamente satisfatório. Os exames são muito completos, permitem ao judiciário, ao sistema de justiça, ter acesso a toda essa rede montada em prol daquele indivíduo.
E, por último, mas não finalmente, porque isso é uma história ainda a ser construída, assim como os projetos terapêuticos são um eterno construir, lidar com a saúde mental sempre precisa, demanda de nós uma atenção maior para que a gente tenha essa flexibilidade necessária e demandada pela vida. É muito importante destacar o estudo da doutora Kátia Meckler, que é a perita-chefe, doutora em psiquiatria do Instituto de Perícias Heitor Carrilho, com o ex-juiz da VEP, professor da UFRJ, Dr. Carlos Augusto Borges. Eles pesquisaram num período de quase 10 anos todas as pessoas que foram desinternadas em medida de segurança e chegaram a um dado estatístico menor do que 6% para a reiteração criminosa. E toda vez que a doutora Kátia apresenta essa pesquisa, ela sempre destaca o fato de que essas pessoas que voltaram a entrar em conflito com a lei estavam vinculadas a serviços precários ou tinham pouquíssima adesão ao tratamento. Todas as demais não. O que corrobora o dado também absolutamente conhecido de que as pessoas com transtornos mentais têm episódios violentos muitíssimo raros na sua trajetória de vida. Parece que menor que 2%. Dito isso, está em nossas mãos desconstruir a lógica perversa de que todo louco é perigoso, porque não é verdade, e permitir e oxigenar que todas as pessoas que trabalham com esse encontro entre o crime e a loucura possam também quebrar os manicômios mentais, os manicômios do preconceito, numa lógica de que a luta antimanicomial está só começando. Muito obrigada pela atenção. Me perdoem novamente a impossibilidade que o doutorado me impôs de estar fisicamente com vocês. Se alguém quiser entrar em contato, o meu e-mail é contato@patriciamagno.com.br. Um abraço e minhas saudações fraternas para todas e todos. Um excelente evento. Tudo de bom.